Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima, estou aqui com o professor Felipe Júnior. Lembra da nossa aula que nós estamos fazendo maravilhosa? Tantas coisas que você já aprendeu sobre os nordestinos, lembram? Como eles chegaram aqui, como eles chegaram, quem já estava aqui. Tudo isso você já aprendeu nas aulas passadas. Só que nós vamos focar agora num assunto bem o povo principal de fato. Os indígenas. O professor Felipe vai falar aqui sobre os indígenas, né, como eles estão, um pouco da sua cultura, e até chegar no ponto de como eles estão, né, hoje. Pode falar, professor Felipe. É isso aí, professor Carlos. Meus amiguinhos, vamos falar agora sobre os indígenas. Como o professor Carlos falou, o povo, se nós pararmos para refletir, o povo mais importante, porque eram eles que ocupavam esse território quando tudo começou a acontecer no contexto que nós já explicamos nas aulas anteriores, né? E aí, para falar dos indígenas, nós vamos falar primeiro um pouquinho da cultura dos povos indígenas. Vamos entender um pouquinho como eles vivem, para comparar como vocês, amiguinhos, vivem. Provavelmente vocês vão ver algumas diferenças bem importantes aí no modo de vida que você tem com o modo de vida dos povos indígenas, né? Então, a primeira imagem que eu vou trabalhar aqui com vocês, é o índio e sua relação com a natureza. De que maneira o índio se relaciona com a natureza? E aí eu pergunto a você, de que maneira você tem se relacionado com a natureza? E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre como é essa relação dos índios com a natureza. Muito bem. Os índios, professor Carlos e amiguinhos, eles consideram que a terra é uma mãe. Portanto, essa relação que eles têm com a terra é uma relação muito forte. Como é a relação de um filho com a mãe? É uma relação de amor, uma relação de dependência. O filho depende da mãe. Você, amiguinho, aí depende de algumas coisas da sua mãe ainda, mesmo com a idade que você tem, né? Então, você precisa da sua mãe para muitas coisas importantes. Do mesmo jeito, os indígenas, eles precisam da natureza. Por que eles consideram a terra uma mãe? Porque é da terra que eles extraem a sua alimentação, aquilo que eles precisam para o cotidiano. Lembra que o modo de vida dos povos indígenas é através da caça, da pesca, da coleta de frutos, e tudo advém da natureza. Tudo advém da terra, ou então dos rios. Portanto, eles consideram a natureza uma mãe, alguém que proporciona a sobrevivência para eles. Só que há um outro destaque também, como é a relação dos indígenas com o seu próprio meio social, a vida comunitária. De que maneira os indígenas se relacionam com coleguinha, né? Como é que você se relaciona com seu colega? Lembra lá da escola, antes da pandemia? Como era a relação? Como tem sido a relação com os colegas? Como os indígenas se relacionavam? Esse é um questionamento. Bom, os indígenas, eles têm uma relação muito comunitária, professor Carlos. Eles têm uma relação na qual eles acreditam que tudo pertence a todos. Lá entre os indígenas, na sua maioria, não tem esse negócio de, me pertence e não pertence a você. Não, eles têm uma vida em comunidade. Quando os grupos saíam para caçar ou pescar e uma família encontrava a caça ou a pesca, não era apenas para aquela família, era dividido para todos da comunidade. Portanto, os indígenas não tinham esse individualismo de me pertencer ou de te pertencer ou de pertencer só ao coleguinha. Pertence a todos. Isso. Essa era a ideia principal dos povos indígenas. E lá entre os indígenas tinha um líder, né? Era o pajé. O pajé era aquele que conhecia tudo da natureza, tudo da questão da religiosidade, né, da religião, da crença. Era o pajé que tinha esse conhecimento da medicina natural. Tudo isso acontecia na vida comunitária. Também é importante, da cultura indígena, professor Carlos, a arte. A arte indígena, que é muito importante nós conhecermos acerca desses povos que viveram aqui no Brasil e viveram, obviamente, aqui no Acre, antes de todo aquele processo que nós já falamos, né? A arte dos indígenas se destaca por duas características. Na verdade, tem muitas, mas nós vamos falar de duas.
a questão da pintura corporal, eu acredito que você já viu, né? Já viu indígena utilizando lá diversas cores, sobretudo vermelho, né? Porque eles utilizavam o urucum, que é uma planta muito utilizada pelos indígenas, que revela a alegria de fazer cerimônias importantes, de estar em festas. Então, tudo isso era utilizado pelos indígenas, além, claro, da arte plumária, que era o cocá, né? E também a eles questão, utilizavam. só um pouquinho, professor, a questão das cores também, às vezes, definia guerra, né? Tinha todo um ritual, né? Aquela pintura, tinha a pintura da festa, né? Tinha a pintura do momento triste, né? Então, até nisso, eles expressavam através dessas pinturas, né? Cada Cada cor, momento, cada exatamente. sentimento, né? Cada cor tinha uma representação de sentimentos, exatamente, de guerra, ou de paz, ou de alegria, ou de tristeza, porque eles também tinham muitas tristezas, gente. Muitas tristezas. Por exemplo, quando um membro da comunidade morria, como eles tinham uma vida comunitária, era algo muito marcante na vida daquela comunidade. Já imaginou um membro daquela comunidade, quando todo mundo, né, tinha um contato, quando aquele indivíduo falecia? Aquilo era um momento muito triste. E a maneira, muitas vezes, de expressar essa tristeza era através da pintura. Era revelar ali numa cor a sua tristeza, a sua angústia, mas também era um momento, através da pintura, né, em outros aspectos, em outros momentos, revelar também a alegria. Alegria. As festas, os momentos importantes de passagens de rituais, que era também importante na cultura dos indígenas, porque vocês sabiam que os indígenas tinham um ritual de passagem da adolescência para a fase adulta? É um ritual muito forte na cultura indígena. Por exemplo, essa imagem, ela traz aqui um momento muito importante, que é a passagem de um jovem para a fase adulta, aos 18 anos. É um ritual muito presente na cultura indígena, que é o ritual da tucandeira. Sabe o que eles fazem? Eles pegam, colocam uma espécie de saco, Luva. uma luva, Essas onde luva eles grande. colocam as formigas tucandeiras, e o jovem tem que colocar a mão dentro da formiga, onde ele vai ter que suportar aquela dor, e em muitas ocasiões isso gera uma febre de temperaturas altíssimas. Era um momento muito importante para eles, porque o jovem está se tornando mais importante para aquela comunidade. Por quê? Porque a partir dali ele vai participar das guerras, ele vai defender a sua aldeia. Então, para ele é um momento de muita alegria. Talvez você, quando olhou essa imagem, tenha dado uma certa agonia, né? Meu Deus, como ele vai colocar a mão ali naquelas formigas que geram tantas dores, mas para ele é um momento muito importante. Pode até parecer, assim, para quem não conhece, uma violência, né? Algo assim, muito brusco, né? Mas para eles aquilo era natural. Eles ficavam esperando, né? Acho que eles mesmos ficavam naquela expectativa. Como a gente, né? Você aí fica naquela, eu quero ser adolescente, eu quero ser adulto logo, né? Você fica naquela expectativa. Da mesma forma, ele também tinha essa expectativa para ter esse momento. Porque ele sabia que depois disso daqui, né, a vida dele ia mudar. Dentro daquela tribo, dentro daquele povo, né, professor? E aí a importância de respeitar as culturas diferentes. Esses povos, eles não têm uma cultura nem melhor e nem pior do que ninguém. Não existem culturas superiores ou culturas inferiores. É apenas a cultura com as suas características. Do mesmo jeito que vocês têm costumes, né, no seu cotidiano, tem o costume, por exemplo, de acordar cedo, espero que acordem cedo, né? Vocês têm certos costumes, da mesma forma os indígenas também têm os seus costumes. Isso não quer dizer que eles são melhores ou piores do que nós, que não estamos enquadrados na cultura indígena. Essa cultura deve ser respeitada, né? Muito bem. Então, houve um outro momento também importante na história dos indígenas, que foi justamente a questão da presença muito forte dos seringalistas. Agora nós vamos falar de um momento muito importante, que é justamente a chegada dos seringalistas e o contato com os indígenas. Se eles viviam aqui nesse território, professor Carlos, como passou a ser a vida dos indígenas, então, com a chegada dos seringalistas? Se eram eles que viviam no território, será que foi um contato bacana? Não, não foi um contato muito legal. O contato foi traumático, porque os indígenas que viviam justamente nessa região tiveram que batalhar para defender o seu território.
tiveram que fazer de tudo para não permitir que esses seringalistas, que essas pessoas que vinham de outros locais acabassem ocupando regiões que eles já ocupavam. Sim. E que eles tiravam dali o seu sustento, né? Aquilo que nós falamos, a terra é o fruto, é aquilo que gera o fruto, é aquilo que gera a sobrevivência para os povos indígenas. Então foi um momento muito complicado para os indígenas, muitos acabaram morrendo nesse contato com esses povos que acabaram chegando para tentar explorar a terra, né? Agora, se nós falarmos um pouquinho dos indígenas no território atual, vou falar um pouquinho sobre isso também para nós termos informações importantes. No Acre, atualmente, nós temos cerca de 209 aldeias espalhadas por todo o nosso território. Parece que os indígenas, né, de tudo que nós estamos falando aqui, ficaram lá na história, parece até que não estão presentes aqui no nosso território, mas não, nós temos 209 aldeias espalhadas por todo o nosso território, de cerca de 16 a 17 etnias diferentes, ou seja, grupos indígenas diferentes, porque isso é um erro que nós cometemos. Nós achamos que indígena é tudo igual. Indígena não é tudo igual. Eles são muito diversos, eles são, cada um tem sua característica. E nós temos, como eu falei, cerca de 16 a 17 grupos indígenas espalhados por nosso território. Hoje, né, eles vivem em grande quantidade também nos órgãos importantes de defesa dos indígenas. A FUNAI é um dos órgãos mais importantes, mas em sua maioria os indígenas ainda ocupam um território no qual eles estão acostumados, mas que continuam a batalhar também para defender esse território. Ainda existe isso, principalmente no interior do nosso Acre, nas cidades de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Feijó, principalmente no Juruá também tem muitos indígenas que acabam ocupando essa região. E os povos indígenas hoje ainda batalham constantemente para defender esse território. O importante também é falar que eles estão em várias situações que antes não eram ocupadas por eles, né? A gente vê índios na política, índios dando aula, sendo doutor, fazendo doutorado, estudando, professores. Então, mas o que eu achei interessante, eu conversando com alguns indígenas, nessa semana, falaram o seguinte, que eles não deixam as origens deles. Eles vão, dão aula, fazem a faculdade, aprendem, mas eles sempre retornam à origem dele. Então, muito importante, né? Quando o papai, a mamãe ensinam algo aí para você sempre voltar às suas origens. Nós podemos ver aqui também, os indígenas, né, professor? Com a tecnologia, Muitos indígenas hoje estão com internet. Estão usando internet, estão usando os recursos que nós estamos usando. Como o professor falou, não existe cultura melhor, nem cultura pior. Existe a cultura. E toda cultura, olha aqui, os indígenas, estudando várias coisas, estudando sobre a gente também. Da mesma forma que você estuda sobre os indígenas, eles também estudam sobre nós. Porque nós fazemos parte, findou, né, professor, pelo que eu entendi, todos nós fazendo parte de um povo só. Hoje nós não temos muita distinção. Claro, tem os indígenas, tem nós, né, que temos ligações diretas e indiretas com os indígenas, mas a gente observa que todos nós somos um povo só. E essa mistura deu quem? Deu eu, você, o professor e todos nós, vocês aí da sua casa. Então essa mistura, como o professor falou, foi bastante importante. É isso que torna a nossa cultura maravilhosa, né? É a miscigenação, a mistura da cultura indígena com a cultura africana, com a cultura de outros povos que acabaram chegando, a cultura americana no geral. Isso tudo acabou tornando a nossa cultura diferenciada. Se você parar para pensar, o brasileiro ele é um dos únicos povos que tem uma diversidade muito grande, origens de todos os tipos. Nós temos pessoas no Brasil que têm os olhos claros, que têm os olhos escuros, cabelos crespos, cabelos lisos. Isso é que torna o brasileiro e o acreano especial, porque são pessoas com origens diferentes. E isso nos torna, de certa forma, também pessoas que acabam entendendo como todos nós somos iguais. Isso. Todos nós somos iguais, apesar das diferenças. Temos diferenças físicas nos olhos, no cabelo, no nosso biotipo,
mas nós somos iguais, nós somos seres humanos e isso acaba formando a nossa cultura maravilhosa. Queridos, eu sei que tá todo mundo gostando, né? Eu sei que você adorou essa aula de hoje. Eu, particularmente, adorei. Meu amigo professor Felipe. Eu quero agradecer, Felipe, a sua disponibilidade, né? Foi algo, assim, maravilhoso. Eu que agradeço, professor Carlos, agradeço a todos os amiguinhos que estão aí assistindo. Espero que eu tenha colaborado com o conhecimento de vocês. Um abraço. E não esqueça de acessar essa aula e outras aulas na nossa plataforma Eduque, ok? Juntas somos mais fortes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, crianças. Valeu!